No vídeo de hoje, nós iremos conversar sobre um livro bem peculiar, da primeira mulher a conquistar o Nobel de Literatura, a sueca Selma Lagerlöf e a saga de Gösta Berling. Olá a todos, eu sou o Carlos, você está no canal Livros e E-Books. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E nesse canal eu trago principalmente clássicos e livros diferentes, que geralmente não são muito comentados. Então, se esse é o tipo de literatura que te interessa, eu te convido a dar uma passeada pelo canal, dar uma boa olhada nos vídeos já publicados e, se gostar, a se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo. E o nosso livro de hoje se encaixa perfeitamente nessas duas categorias. É ao mesmo tempo um clássico, está presente em várias listas dos livros mais importantes de todos os tempos, citado por grandes autores, grandes estudiosos de literatura, mas também é um livro um tanto desconhecido, pelo menos aqui no Brasil. Embora ele tenha sido lançado em 1891, só em 2021 é que foi publicado por aqui, nessa edição da Carambaia, que atualmente só está disponível em e-book. Na caixa de descrição eu deixo o link para a compra do livro na Amazon. Se você entrar no site utilizando este link, se estiver com o carrinho vazio e comprar qualquer produto, não precisa ser apenas livros, eu recebo uma pequena comissão da Amazon que eu repasso integralmente para uma instituição de auxílio social. Então é uma boa forma de você também ajudar sem pagar nada mais por isso. E eu fico desde já muito agradecido a todos. Essa era uma obra que eu já queria conhecer há tempos. Eu coloquei na meta de 12 livros para esse ano e foi o último deles que faltava. E eu fui acompanhado na leitura pela Cristina, do canal Relivrando, que acredito que vocês já conheçam, mas de qualquer modo deixarei o link para o canal dela na caixa de descrição. E por outros dois amigos que também manifestaram interesse em conhecer esse livro, e foi muito importante essa companhia e a troca de impressões que nós fizemos ao longo da leitura, porque esse é realmente um livro singular. Mas antes de entrar no livro, vamos conhecer um pouco sobre a sua autora, a Selma Lagerlöf. Ela nasceu em 1858, no interior da Suécia, numa região rural cheia de lagos e florestas. Ela era manca, não podia brincar como as outras crianças e, por isso, desde cedo teve uma vida mais sedentária. E com isso dedicou-se com afinco à leitura, especialmente das Mil e Uma Noites, dos livros de aventura do Sir Walter Scott, dos contos infantis do Andersen e, claro, das sagas nórdicas. E essas leituras tiveram enorme influência na criação das suas próprias histórias mais tarde. Ela teve uma vida difícil, morou de favor, trabalhou como professora e, ao mesmo tempo que começou a escrever críticas teatrais e poemas para uma revista feminina. Em 1890, ela ganhou um prêmio por um conto, Histórias de Fantasmas, que foi muito elogiado e acabou virando um capítulo aqui do Gösta Berling. E unindo várias ideias e referências dessas leituras que fez, do local onde vivera, histórias que ouvira na infância, ela juntou tudo e lançou então esse seu primeiro romance, que foi muito bem recebido e a transformou em uma autora conhecida na Suécia. Após uma viagem à Terra Santa, ela escreveu um livro que muitos estudiosos consideram a sua obra-prima, Jerusalém, contando justamente a viagem de um grupo de peregrinos suecos a essa cidade. E além de escrever, ela também participava de grupos que lutavam pelos direitos femininos, especialmente direito ao voto. E em 1906, ela recebeu a proposta de escrever um livro para crianças que ensinasse a história e a geografia da Suécia. E daí saiu a maravilhosa viagem de Nils Holgersson através da Suécia, em que o menino atravessa todo o país voando em um ganso. E esse livro foi chamado pelo Otto Maria Carpo de o melhor livro infantil do século XX. O livro foi publicado em várias línguas, inclusive aqui no Brasil,
E atualmente nós temos à venda essa edição que está aqui ao lado, né, da editora Itatiaia. Esse livro fez tanto sucesso que, com o dinheiro recebido, ela conseguiu realizar o sonho de comprar a propriedade que era da sua família, mas que tinha sido vendida, e lá viveu o restante da sua vida. E hoje é um museu, né, dedicado à sua memória. Em 1909, pelo conjunto de sua obra, ela foi condecorada com o Nobel de Literatura e foi a primeira escritora a receber esse prêmio. Ela permaneceu em atividade, né, inclusive em 1939, ela ajudou a imigração para a Suécia de judeus alemães fugindo do Hitler, e também doou a sua medalha do Nobel para os esforços de manutenção da independência da Finlândia, né, quando esse país foi invadido pela União Soviética em 1939. E a escritora morreu em 1940, com 81 anos, vítima de um AVC. Hoje é uma das autoras mais consagradas do país, inclusive a nota de 20 coroas é dedicada a ela. Felizmente, aqui no Brasil, né, seus livros são bem raros. Além desse, do Gustav Berling e do Niels, nós só temos mais um, O Anel dos Levenskiold, que é um livro de mistério, lançado pela editora Wish, e um conto nessa coletânea aqui, Os Contos de Fadas Nórdicos, também da editora Wish. E todos os links para aquisição dessas obras também estarão na caixa de descrição. E como eu disse, essa primeira obra da autora é bem comum e é bem difícil dizer até mesmo do que trata o enredo. De um modo bem geral, é a história do Gustav Berling, que é um pastor luterano que acaba caindo em desgraça por conta do alcoolismo. Ele deixa a igreja e passa a vagar como um mendigo, até que é salvo da morte por congelamento por uma rica proprietária de terras da região, a Margareta Samzelius, senhora de Ekeby. E essa mulher reúne ao seu redor 12 homens com o objetivo de auxílio e proteção e dá a esse grupo o nome de Cavaleiros de Ekeby. E o Gustav irá fazer parte desse grupo. Esses cavaleiros vivem como agregados na propriedade da Margareta, mas eles não fazem nada, eles vivem na farra, comendo, bebendo e festejando, né? E em uma dessas festanças, numa noite de Natal, os cavaleiros acabam fazendo uma espécie de pacto com o diabo. Eles expulsam a Margareta e assumem o controle do moinho. E esse controle dura 1 ano, e é esse período de 1 ano de governo dos cavaleiros que se passa a história. E embora o Gustav seja o personagem principal e a trama se desenvolva a partir dele, não é unicamente sobre ele, né? A Margareta também tem a sua história contada à parte. É uma história bem triste, em que ela passa por diversos papéis, né, que vão de filha desobediente à esposa infiel. E um outro personagem de bastante importância, né, mesmo aparecendo pouco, é o Sintram, que é proprietário de um outro moinho ali na região. É uma pessoa perversa, maltrata animais, gosta de se vestir de diabo para assustar as pessoas. E quando ele aparece, né, acontecem coisas estranhas que nós não sabemos com certeza se são acontecimentos reais ou se é a percepção das pessoas em volta, né, por conta do verdadeiro pavor que sentem dele. E é justamente ele que aparecerá nessa noite de Natal e incitará os cavaleiros a tomarem posse da propriedade da senhora de Ekeby. E para isso, né, acontecer, eles devem apenas se comportar como cavaleiros, ou seja, não fazendo nada por 1 ano, e a propriedade passará a ser definitivamente deles. E é exatamente isso que eles fazem, né? Levam a vida despreocupada, sem se importar com nada, e tanto o moinho como toda a área ao redor começam a entrar em decadência, com a população empobrecida e passando fome e necessidade, já que a produção de bens fica paralisada, enquanto esses cavaleiros se dedicam à caça, aos jogos de cartas e às festas, né, alheios a tudo que está acontecendo ao redor. Mas, além desse trio,
o livro tem uma grande quantidade de personagens, né, que trarão muito do modo de vida, das crenças religiosas, dos mitos e superstições do povo do local, que é uma região rural da Suécia, conhecida como Vermland, que é também a terra natal da Selma Lagerlöf. E essa é uma região muito bonita do país, né, com muitas montanhas, florestas, lagos. E como a história se passa no período de um ano, né, de Natal a Natal, nós acompanhamos as mudanças que acontecem nessa paisagem em cada estação do ano. E a autora consegue passar as sensações de cada uma delas muito bem. Eu, particularmente, gostei muito das descrições que ela faz das paisagens, de uma forma bem original, como se cada forma da natureza, as montanhas, o lago, as árvores, cada uma fosse uma pessoa com vontade própria, dialogando entre si, vivendo em paz e harmonia até a chegada do homem. E aí também a autora mostra como a vida da população local muda de acordo com a passagem das estações. Então é um livro em que o local onde a ação se passa tem uma grande importância e uma enorme influência no desenrolar da história, quase como se fosse um personagem. Nas partes do livro que se passam no inverno, por exemplo, nós temos aí cenas de pessoas viajando de trenó, atravessando lagos congelados, tem até uma perseguição de lobos. E 3 capítulos nesse livro me agradaram em especial. O primeiro narra a caçada a um enorme urso que está aterrorizando a região, mas nós também vemos a situação do ponto de vista do urso, o que muda toda a perspectiva da situação. Em outro, quando acontece ali uma terrível seca na região, os camponeses começam a procurar um bode expiatório e o encontram na pessoa de um homem que leva a culpa pela seca apenas por ser solitário, mal-humorado e sovino. E o terceiro é um diálogo da mãe de um filho moribundo com a morte. Então são 3 momentos que eu gostei bastante desse livro. Em outros momentos, acontecem aí incêndios, sequestros, casamentos, enfim, todas as situações que constituem o dia a dia daquela população. Mas isso tudo é colocado no livro de um modo muito peculiar, porque são muitos capítulos, com várias subtramas. Algumas se resolvem dentro daquele mesmo capítulo, quase como uma história fechada, mas outras continuam, passam por mais de um capítulo e trazem perspectivas diferentes de vários personagens. Então, mas todas essas várias histórias são de alguma forma ligadas entre si e sempre girando em torno desse eixo central, que é a história do Gösta e dos cavaleiros. Isso tudo também é contado de uma forma assim, meio conto de fadas, com cavaleiros, donzelas, bruxas, numa atmosfera meio mística, até com um pouquinho de realismo mágico. E nesse aspecto, esse livro me lembrou muito O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro, que é um livro que tem esse mesmo tom de realidade, mas com um pezinho na fantasia. Já na estrutura, ele me lembrou bastante As Mil e Uma Noites, que foi uma das maiores influências da Selma, mas ele traz muito também das famosas sagas nórdicas, que são narrativas mitológicas contando as interações entre homens e deuses. Aqui no canal eu tenho vídeos tanto sobre As Mil e Uma Noites, quanto para o Edda em Prosa, que é uma das mais famosas e antigas dessas sagas nórdicas, e que tem uma estrutura narrativa também bastante fragmentada. E isso foi proposital, porque a autora quis emular essa atmosfera mitológica, tanto na forma narrativa, quanto na ambientação da trama. E de início, o livro é bastante estranho, a gente fica bem perdido com essa estrutura, sem entender muito bem como a autora está desenvolvendo a história ou onde ela quer chegar. Mas depois de um tempo a gente se acostuma, mergulha nesse mundo e o livro ganha um novo sabor.
Mas, em suma, a saga de Gösta Berling é uma história de redenção, né, em que os personagens precisam pagar seus pecados, né, limpar as suas consciências, especialmente o Gösta Berling, que aparece às vezes como uma figura trágica e às vezes como um herói romântico, né? Ele é descrito como belíssimo e com uma capacidade quase sobrenatural de seduzir as mulheres. E no decorrer do livro ele realmente se apaixona por várias mulheres, mas essas paixões muitas vezes terminam em tragédia, né, que irão dar origem a novas histórias. E tudo isso forma, né, essa teia que é esse livro. O Gösta é um protagonista bastante mau caráter, né, mas que vai trilhando o seu caminho de redenção ao longo da história, mas faz isso de uma forma um tanto confusa. E no final nem fica muito claro, né, se essa redenção dele foi sincera ou não. E é um livro, né, com um teor bastante moralista, e isso foi um outro ponto fora da curva na época, porque a literatura estava numa fase mais realista. E uma história com esse teor moralista e ainda por cima com muitos elementos de fantasia era considerada ali fora, né, dos padrões da época, e a própria autora achou que seria um fracasso, mas não foi o que aconteceu, né? A forma com que ela criou esse texto, né, evocando a forma de escrita das sagas nórdicas e contando uma história bastante familiar a muitos leitores, transformaram esse livro em um sucesso de vendas, né, e se tornando aí o ponto de partida de uma carreira de grande sucesso. No entanto, apesar de hoje ser considerado uma obra-prima da literatura sueca, eu achei que gostaria mais do livro. Não que eu tenha me decepcionado, longe disso. Eu gostei muito da leitura, mas achei um livro bastante desigual no aspecto literário. Em alguns trechos, a escrita da autora é sublime, mas em outros é bem fraquinha, né? Com uma linguagem bem simples. E o pessoal que leu comigo também achou isso. Não é uma escrita que nós consideraríamos, né, um nível prêmio Nobel. Claro que nós sabemos que o Nobel, né, apesar de toda a sua fama, não é exatamente um prêmio de qualidade literária, né? Tem muito de política, de inclinação pessoal dos integrantes da academia. E esse aspecto altamente folclórico do livro pode ter influenciado os votantes nesse sentido, né? Não podemos esquecer que o prêmio é sueco, então pode ter havido aí uma certa dose de nacionalismo na decisão de conceder o prêmio a ela. Talvez também toda essa questão cultural, né, que é tão longe da nossa realidade e com a qual nós não estamos familiarizados, tenha contribuído para nós acharmos a escrita e a forma narrativa um tanto estranhas, né? É algo semelhante ao que acontece com outras literaturas culturalmente muito distantes da nossa, como a russa ou a japonesa, né? Que tem um quê característico que causa um certo estranhamento quando nós lemos, né? Eu imagino assim que seja algo como um estrangeiro lendo Macunaíma ou Cortiço, por exemplo, que são obras assim que têm muita brasilidade, né? E no final dessa edição tem um pós-fácil da Marguerite Yourcenar, autora do Memórias de Adriano, em que ela esmiuça a importância da Selma Lagerlöf para a literatura e como ela foi uma grande influência para muitos escritores que vieram depois. De qualquer forma, né, o livro se tornou bastante conhecido, já foi traduzido para mais de 50 línguas e, como não podia deixar de ser, originou algumas adaptações. Em 1924, ele recebeu uma adaptação para o cinema, um filme mudo, preto e branco, mas que ganhou fama por ser estrelado pela Greta Garbo, que ainda era, na época, uma estrela em ascensão na Suécia, né? Antes da sua meteórica carreira em Hollywood. Aqui mesmo no YouTube nós temos uma versão integral, legendada em português. Eu deixo o link na caixa de descrição para quem quiser conferir. Além disso, um ano depois do filme, a história virou ópera, chamada Os Cavaleiros de Ekeby,
que ainda hoje é apresentada no país, né? E há ainda uma série de TV de 1986, mas tudo isso só disponível na Suécia. Em resumo, para mim foi uma leitura agradável, válida, bem interessante. Eu recomendo a leitura para quem quiser conhecer um pouco da literatura sueca. É um país do qual nós não temos muita coisa publicada por aqui, com exceção dos muitos livros policiais, né, que nos últimos anos parecem ter se tornado quase uma marca registrada da literatura daquele país, né, depois do estrondoso sucesso dos livros do Stieg Larsson. Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre um outro grande clássico sueco, Os Imigrantes, interessantíssimo, mas que infelizmente indisponível em português, mas de qualquer forma eu deixo o link para quem quiser se dar uma olhada, né, quem se interessar. Eu termino o vídeo por aqui, agradeço a todos que assistiram, agradeço também aos amigos que fizeram a leitura comigo, foi muito bom trocarmos impressões. E agora eu aguardo os comentários de vocês. Me contem aí se já tinham ouvido falar nessa obra, na autora, se ficaram interessados. Enfim, vamos conversar um pouco mais. E se não quiser comentar, eu peço que deixe ao menos um emoji ou um coraçãozinho, porque isso ajuda demais a que o canal chegue a mais pessoas. Ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.